João 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Hoje nós estaremos finalizando aqui essa série chamada O Legado. E nós começamos essa série falando da liderança que cabe ao pai, à mãe, aos jovens e até mesmo às crianças, ainda que elas não percebam o nível de liderança que carregam. Nós podemos perceber ao longo dessa série como é evidente a transformação, a mudança que a liderança é capaz de fazer na vida de um indivíduo, né? Ou seja, do outro. A importância da liderança, a importância dos pais serem líderes na vida dos seus filhos ou assumir a liderança sobre a vida dos seus filhos. Nós podemos ver aqui a diferença entre o legado e a herança. A gente pôde perceber que a herança, ela é algo que fica, que muitos de nós, ao longo dos anos, construímos, porém, é algo que não consegue impactar a vida das pessoas, em muitos casos. Mas o legado é aquilo que a gente deixa e que marca o coração daqueles que a recebem. Foi exatamente isso que o nosso Cristo nos deixou. Foi exatamente isso que o nosso Pai, na pessoa de Cristo Jesus, nos deixou, um legado. E isso não só marcou a nossa vida e tem marcado, mas tem impactado a nossa história, tem impactado a nossa vida. Nós podemos perceber que esse legado é como um bastão que vai passando de uma geração para outra. E a próxima geração, ela tem a responsabilidade de pegar esse bastão, dar continuidade nessa corrida em que nós estamos e preservar aquilo que se recebeu. O legado é exatamente deixar algo para as próximas gerações que vai perdurar por longos anos, aliás, a vida inteira. E o nosso Senhor Jesus, Ele foi quem veio nos mostrar o que é isso. E a gente pôde ver nos últimos dias aqui da nossa série, que o nosso Senhor Jesus, quando Ele encarna, se torna homem aqui na terra, Ele, em suas ações e em suas palavras, Ele não anuncia a Deus, porque não foi esse o propósito dele, mas Ele revela a Deus. Um Deus eterno, que outrora nunca foi visto por ninguém. No máximo, um homem chamado Moisés o viu, aliás, viu a sua glória e pelas costas. Mas em Cristo Jesus, nós temos a revelação de quem é esse Deus eterno. E não somente isso, a revelação de que esse Deus eterno, Ele se torna o nosso Pai. E isso muda completamente a nossa forma de viver como cristãos, como seres humanos sobre essa terra. Porque o nosso Pai, Ele não vai se conformar com a história que nós estamos levando. O nosso Pai, quando Ele nos adota aqui nessa terra, Ele não se conforma com a forma em que nós estamos. E então vai começar rapidamente, de uma forma radical, uma transformação em nós.
com o objetivo de nos tornar a ser como Ele, pela pessoa de Cristo Jesus. E a forma que nós temos de ser levados a ser como o nosso Pai é olhando para Jesus. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós somos transformados à imagem dele. Quando nós conseguirmos pegar a mentalidade de Cristo e colocar em nós, então nós nos tornamos a imagem dele. E foi para isso que nós fomos predestinados. Diz o texto: para sermos a imagem de Cristo Jesus. Porque sendo a imagem de Cristo Jesus, nós nos tornamos como nosso Pai. Ser filho de Deus é carregar uma nova natureza. É carregar agora novas ações, que não parte do externo, mas parte do interno, da essência que está dentro de nós. E essas ações que vai a cada dia sendo gerado em nós, partindo de dentro, são ações positivas. É quando nós conseguimos fazer o bem. É quando nós passamos agora em nossas ações e em nossas palavras abençoar aqueles que estão ao nosso redor. O nosso Senhor Jesus, em todo o tempo, em todo o seu caminhar, em toda a sua trajetória, Ele está revelando o nosso Pai. Quem via Jesus, parecia que estava vendo o filho da Maria e do José, um carpinteiro, quando na verdade estava vendo o próprio Pai em vida. E o interessante é que esse filho, ele foi um filho que agradou seu pai. Você que é pai, você que é mãe aqui nessa noite, você sabe que se você tem mais de um filho, geralmente tem um que dá mais trabalho que o outro. Tem um que ele é mais próximo de você, ele lhe agrada. E aí, querendo ou não, você acaba se aproximando mais desse filho. Não foi diferente com Jesus. Jesus, ele foi um filho amado de Deus. A Bíblia diz que em um evento os céus se abrem e uma voz bradou dos céus dizendo assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Jesus encontrou prazer em Deus. E aí, preste atenção no detalhe. Quando um pai, ele se alegra com o filho, quando um pai tem um filho, que esse filho é prazeroso ao seu pai, qual é a vontade do pai? A vontade do pai é ter mais filhos, sim ou não? Quando um pai encontra somente alegria num filho, prazer, ânimo, a vontade do pai é ter milhares de filhos até. Filhos parecidos com aquele. Agora, se um pai encontra filhos desobedientes, rebeldes, ele vai querer ter mais filho? Não vai. Então, como ele encontrou prazer em Cristo Jesus, é aí que entra a nossa história. É aí que entra nós. É aí que entra você. Porque como ele encontrou alegria, prazer, obediência em um filho, logo ele quis ter milhares de filhos. O desejo dele é conduzir você a ser a imagem desse filho. É pegar você e transformar você a imagem desse filho. Esse filho ao qual ele teve prazer. Na mente desse pai, ele tem um filho que lhe deu muito prazer, alegria. Logo, ele sabe que é possível
pegar o outro filho que ele tem e transformar a imagem desse. Jesus, ele é o protótipo, ele é o modelo. Esse Cristo, ele é o nosso modelo. E quanto mais nós olhamos para as suas palavras e para as suas ações, nós somos transformados à imagem dele. E quando nós nos transformamos, essa metanoia, né? Quando nós nos transformamos à imagem de Cristo, nós expressamos o Pai que temos. Escute, olhe para cá. Não se desconecte. Isso aqui é muito sério. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar o seu futuro. São poucos minutos. Preste atenção. Quando nós somos transformados à imagem de Cristo, nós conseguimos expressar o Pai que temos. Nós conseguimos representar o Pai que temos em nossas ações e em nossas palavras. E então o nosso Pai, ele passa a encontrar em nós prazer. Ele passa a encontrar em mim e em você alegria, satisfação por nos ter como filhos dele. Não tem como a gente ser transformado ou expressar o Pai sem olhar para Jesus. É impossível um filho de Deus expressá-lo na terra sem olhar para Jesus. Então é olhando para Jesus que a gente consegue expressar e representar o Pai que temos. E essa série Legado, ela veio para nós, para que a gente possa olhar para o que o nosso Pai nos deixou. Já que a gente carrega a sua essência, nós precisamos entender que nós carregamos agora uma responsabilidade, porque Ele deixou para nós um legado, algo que precisamos dar continuidade. Ele começa em Cristo Jesus, quando Ele encarna, e passa para nós quando Cristo morre e ressuscita. E Ele nos deixou alguns pontos que a gente precisa refletir sobre isso, e nós vamos ver isso nessa noite. O texto que a gente acabou de ler, ele vai dizer o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Essa palavra eu sou vai fazer menção ao dia em que Moisés foi escolhido por Deus para libertar um povo. Ele chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, quando eu chegar no Egito, vão perguntar quem foi que me enviou. O que eu vou falar? Aí Deus olhou para Moisés e disse: diga que o eu sou te enviou. Então o que Jesus está dizendo agora é: quando vocês me levantarem no madeiro, na cruz, nesse dia, olha o que ele diz: conhecereis quem eu sou. E aí tem um outro detalhe também, que é quando os soldados vão para prender a Jesus, eles chegam à noite perguntando: quem é Jesus? Porque Jesus estava com todos os seus discípulos ali naquele momento, só não Judas, né? Que foi justamente quem estava trazendo o pessoal. Quem é Jesus de todos vocês? Porque, preste atenção, olha só. Jesus passou 3 anos e meio, aproximadamente, com aquelas pessoas. Depois de muito tempo, eles começaram a perceber que Jesus era o próprio Pai. E depois de alguns anos, olhando para Jesus, eles passaram a ser parecidos com Jesus. Quando os soldados chegaram naquele ambiente, os soldados estavam vendo vários Jesus ali. Eu não sei se o pessoal também está. Eles não estavam sabendo quem era Jesus, porque estava tudo parecido.
Por exemplo, quando Pedro, depois de que pegaram Jesus, tentou fugir, que ele negou Jesus, você sabe a história? Teve um que chegou com Jesus e disse assim: tu fala como eles, como ele, tu anda como ele, ou seja, é parecido com ele. Porque essa é a lógica, nos transformar, a nossa fala, a nossa cultura, tudo muda. Naquela ocasião, quando eles chegaram, disseram: quem é Jesus de vocês aí? Jesus disse assim, ó: eu sou. Quando ele diz eu sou, a Bíblia diz que os soldados caíram por terra. Jesus poderia muito bem ter saído naquele momento, porque ele se revela naquela hora. Então, o texto vai dizer: quando me levantarem, né? Então conhecereis quem eu sou. Olha isso. E então conhecereis quem eu sou. Olha só o detalhe, olha só. E que nada faço por mim mesmo. Vou repetir, gente. E que nada faço por mim mesmo. Então não é só revelar que Ele é o eu sou, que Ele é Deus, que Ele é o Pai, mas também que Ele nada faz por Ele mesmo. E mais, mas falo como o Pai me ensinou. Presta atenção. O que Jesus está expressando aqui na terra, em suas palavras e em suas ações, foi exatamente o que o Pai dele ensinou ele. Ele não está fazendo nada diferente do que ele aprendeu com o Pai dele. A pergunta que nós precisamos fazer nessa série é: nós temos feito o que nós temos aprendido com o nosso Pai? Você está ouvindo? Escute, olhe para cá. Você tem feito o que você tem aprendido com seu Pai? O Pai aqui é o do céu. Ele é o nosso maior exemplo de vida. É a nossa maior inspiração. Preste atenção. Você tem feito o que tem aprendido com o seu Pai? Essa é a pergunta. Porque Jesus, que é o nosso modelo, o nosso protótipo, ele vai nos dizer que ele só fala o que aprendeu com o Pai, e só faz o que o Pai dele ensinou. No final dessa série nós precisamos aprender isso, que Jesus ele não faz nada ao qual ele não viu o Pai dele fazer. Ele só faz o que viu o Pai fazer. É importante para você como filho saber que o teu pai espera que você faça o que ele está te ensinando. É importante você que carrega um legado, você que carrega um bastão na mão, você que carrega um nível de liderança, você precisa entender nessa noite de que o teu Pai do céu espera que você possa expressá-lo, possa representá-lo. Como? Fazendo exatamente aquilo que ele está te ensinando. Olha isso. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Você é um filho obediente? Se
sendo desobediente, o pai já não te deixa só. Imagine você optando por ser um filho obediente. O que não vai acontecer com você? Porque se Cristo Jesus, Ele é o nosso modelo, nós precisamos entender. Cristo, Ele obedecia ao Pai. A sua vida era para agradar o Pai que tinha. Tudo que Cristo fazia, as suas ações, as suas palavras, expressava o seu Pai. E Ele fazia, buscava fazer tudo para agradar o Pai. Eu não sei se você tem essa motivação no coração, para que tudo que você faça agrade o coração do Pai. Eu não sei se você é despertado para isso, para que tudo que você faça agrade o coração do Pai. Mas esse é um desejo do nosso Pai, que nós, como seus filhos, possamos agradá-lo naquilo que fazemos, naquilo que falamos. Venha comigo em João 18, verso 6. Olha o que diz: quando, pois, lhes disse, sou eu. Após a pergunta, né? Quem é Jesus? Ele diz, sou eu. Recuaram e caíram por terra. Vê? E mais, esse sou eu, nós encontramos aí com uma letra maiúscula, né? Pelo menos é o que deveria ser, né? Venha comigo em João 12, 49. O que Jesus está dizendo com esse sou eu, é que Ele é o próprio Deus. Aquele que esteve em todos os momentos. Porque quem vê o Pai, vê a mim, disse Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque somos igual. João 12, 49. Olha o que diz. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Olha isso. Vou repetir. Porque não tenho falado de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Preste atenção no detalhe. Jesus não falava o que Ele queria, ou falava? Ele falava aquilo que o Pai dele mandava ele falar. Meu filho, eu quero que você fale isso. Ele falava. Meu filho, eu quero que você faça isso. Ele fazia. Olha lá, verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Conhecer, porque a vida eterna é conhecer o Senhor, não é isso? Como o único Deus. Portanto, o que eu falo-o como o Pai me tem. Gente, Jesus não fazia nada que Ele queria fazer. Ele só fazia aquilo que era da vontade do seu Pai. E fazer a vontade do Pai é um pré-requisito para dar prazer e alegria a esse Deus eterno. Fazer a vontade do Pai, aliás, é o que nos dá permissão, até mesmo, para entrar no reino de Deus. Eu não estou falando de salvação, mas do reino, da recompensa, da herança. Escute,
O nosso Pai, Ele deseja que nós façamos a sua vontade. Eu sei que, muitas das vezes, a influência que nós recebemos aqui, é para que a gente faça a nossa vontade e deixe a vontade de Deus por último. Todo tempo nós somos oferecido a nós situações, circunstâncias, para que a gente negocie aquilo que nós carregamos. E muitas das vezes, por um prazer momentâneo e passageiro, nós trocamos aquilo que é eterno, permanente, por algo momentâneo e passageiro. Só que nós viemos de Deus, fomos predestinados por Deus para estarmos aqui. E o que nós precisamos é fazer a vontade do Pai. Ainda que as influências e vozes externas tentem a todo tempo nos fazer trocar o que nós carregamos, nós precisamos buscar fazer a vontade do nosso Pai. Que nós possamos ser os filhos de Deus que dão prazer a Ele, que agrada a Ele. As nossas ações, as nossas palavras precisam expressar o Pai que nós temos. Cristo Jesus, Ele veio exatamente fazer isso, revelar a nós esse Pai, que a nós era desconhecido. O mundo não conhecia esse Pai. O nosso Deus vai revelar na Bíblia que nós fazemos parte da sua família. E toda a Bíblia não fala de outra coisa, senão um rei, um reino e uma família real, ao qual nós fazemos parte disso. Venha comigo em João, capítulo 14, verso 10. João 14, 10. Então, o que Jesus vai fazer é expressar o Pai. O nosso Deus eterno, o nosso Pai, Ele é expressado na pessoa de Jesus Cristo, em suas ações e em suas palavras. Ou seja, em Cristo Jesus, Deus se expressa. Olha lá, João 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então perceba, quem faz as obras na pessoa de Jesus é o Pai. Olha o verso 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Preste atenção. Cristo Jesus, em suas ações, em suas obras, era o próprio Pai se expressando. Era o próprio Pai sendo representado por Ele. Então Cristo não fazia o que Ele queria. Jesus fazia o que o Pai queria que fosse feito. A pergunta é: você como filho de Deus, tem feito a vontade do seu Pai? O que tem prevalecido na tua vida? A tua vontade ou a vontade do teu Pai? As suas ações expressam o seu Pai? Porque escute, a maneira que o mundo conhece a Deus, já que ninguém nunca o viu, é vendo em você as ações sendo
representada, as ações sendo expressada pelo Pai. O mundo só passou a conhecer esse Pai quando passou a olhar para o que Jesus fazia e o que Jesus falava. E até hoje, a forma que o mundo tem de conhecer a Deus é olhando para as suas ações e suas palavras. Só que agora, esse Deus eterno não tem somente um filho, mas tem milhares de filhos. Aliás, tem você como um filho. E hoje nós carregamos essa responsabilidade de expressar nos nossos ambientes o Pai que nós temos. Venha comigo em João 16:13. Olha isso. Olha só essa família. O Pai, o Filho e o Espírito. A unidade. Olha aí, ó. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, por quê? Porque não falará de si. Porque não falará de si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Presta atenção. Olha só como funciona essa família. Essa família não é uma família que fala de si mesma. Jesus não veio falar de si mesmo. Veio falar do Pai. Expressar o Pai. O Pai não fala de si mesmo, fala do Filho. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Aí veja, tem um terceiro elemento, quem? O Espírito Santo. Quando ele aparece, a Bíblia diz que ele não veio falar dele mesmo. Ele veio falar aquilo que ele ouviu. E anunciar o que ele viu. Então o Espírito Santo não faz aquilo que ele quer. E nem fala o que ele quer. Ele fala o que ele ouviu. É a família de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Olha só como funciona essa família. Essa família é o seguinte. Não é uma família que pensa somente em si. Olha só. Jesus disse: se alguém blasfemar contra o Pai, haverá perdão. Se alguém blasfemar contra o Filho, haverá. Se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Então o que é que nós não vemos? Jesus dizendo assim: se você falar mal de mim, não haverá perdão para você. Você não vai ouvir isso. Você não vai ouvir Deus dizendo: quem falar mal de mim, eu não vou perdoar. Não. O que nós vemos é, se alguém falar mal do Espírito, não haverá perdão. Olha só o detalhe. É alguém, é uma família que não fala de si mesma e é sempre preocupado com o outro. Essa família de Deus é uma família que se preocupa com o outro. Vamos imaginar o seguinte, é aquela ideia, você tem um irmão, aí alguém fala mal de ti, tudo bem, mas ninguém pode falar mal do teu irmão, porque aí você vira uma fera. Quem está entendendo essa família? Ou seja, o outro é mais importante. E assim Deus vai nos mostrando quem Ele é. Deus vai sempre nos mostrar que Ele se preocupa com o outro. E o que esse Pai vai esperar da gente, como igreja, como filhos? Que a gente se preocupe com o outro.
que a gente olhe para o próximo, que a gente perdoe o próximo, que a gente ame o próximo. A Bíblia vai nos ensinar que devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos. E esse suportar não é aquela ideia de, ai, eu não vou com a tua cara, mas eu tenho que te suportar. Não é essa a ideia. Suportar aqui é ser um suporte, é carregar se preciso for, é ser um suporte para alguém mais fraco, tudo bem, mas ser um suporte para essa pessoa, se preocupar com o próximo. É exatamente isso que o Senhor veio nos ensinar a ser, coisa que a gente não gosta de ser. Você sabia? Você sabia que por nós mesmos, nós não temos disposição alguma para se preocupar com o outro? Por nós mesmos, nós não temos disposição para amar o outro. Mas o amor, escute, ele é uma decisão. Ninguém nasce amando, mas quando nós decidimos amar, nós conseguimos expressar isso. Venha comigo em Lucas 12:10. E a gente finaliza. Olha o que diz. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Escute, nós fazemos parte dessa família. Nós carregamos um bastão, um legado, que o nosso Pai nos deixou através de Cristo Jesus. Nós precisamos dar continuidade, e a forma que nós temos de preservar aquilo que carregamos, aquilo que temos, é olhando para Jesus. Quando nós olhamos para as suas ações, para as suas palavras, então nós passamos também, por meio da nossa decisão, expressar o nosso Pai. E o desejo do nosso Pai é que, assim como Cristo Jesus foi um filho que lhe agradou, que lhe expressou, que lhe representou na terra, que fez aquilo que era da sua vontade, que fez exatamente aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinou. A vontade desse Pai é que eu e você, que nós, como seus filhos, como igreja, também possamos representá-los no meio dessa comunidade, no meio dessa cidade de Manaus, no meio desse estado do Amazonas, que nós possamos decidir representá-lo, expressá-lo no meio dessas trevas em que nós estamos inseridos. Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo, ele já descansa no maligno, mas nós estamos aqui como semente de Deus, como filho de Deus, para representá-lo, para expressá-lo no meio de uma geração corrompida, caída, depravada. Nós estamos aqui para mostrar a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Estamos aqui para expressar o amor palpável, encarnado, assim como Cristo Jesus foi um amor expressado aqui nessa terra. Nós também fomos chamados por Deus para expressá-lo em nossas ações e em nossas palavras. E que você decida nessa noite fazer aquilo que é da vontade do Pai. Que nós possamos decidir fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. Ainda que as circunstâncias, que as coisas externas
tentem a todo tempo se levantar, querendo fazer com que a gente troque o que a gente já tem, mas que possamos decidir hoje fazer exatamente aquilo que o nosso Pai tem nos ensinado. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a amar o próximo. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a cuidar do próximo. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a expressar a compaixão. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a ser amoroso. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a ser paciente. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos a expressar a bondade, a expressar a gratidão, a expressar a misericórdia. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós passamos a sofrer uma transformação na nossa mente. Que Cristo seja sempre o centro do nosso viver diário, seja no nosso trabalho, nas escolas, seja nos ambientes em que estivermos inseridos, que voltemos à centralidade de Cristo na nossa vida, porque Ele é o nosso maior exemplo. Quem vê a Cristo vê o Pai, e que as pessoas ao nos ver, possam também ver o Pai sendo expressado.